Pois bem, meus amigos, então, mais uma vez, boa noite. A gente dando continuidade ao nosso curso de Obrigações 1. E a primeira mensagem que a gente já deixou aqui é que a gente vai fazer a nossa segunda avaliação em forma de trabalho. A gente vai fazer um trabalho, um artigo, uma resenha, ou até os artigos do Código Civil comentados sobre o tema inadimplemento das obrigações. Onde é que está o inadimplemento das obrigações no Código Civil? Está entre os artigos 389 a 420. Então, vocês encaminham para o meu e-mail pessoal, marcelotimbó@hotmail.com, na data da avaliação, que é a data prevista do dia 29. Beleza? Mais ou menos daqui a 15 dias. Então, essa fica a nossa segunda avaliação. Beleza? Por favor, coloquem essas informações também no grupo lá, para o pessoal ficar ciente. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né, de obrigações. E, salvo engano, se eu tiver enganado, vocês me corrijam, a gente parou na apostila 7. Na apostila 7, que fala sobre a seção de obrigações. Deixa eu ver aqui. Exatamente, a transmissão de obrigações. Que eu passei para vocês aqui no chat, inclusive já, e vou abrir aqui o arquivo para a gente ir acompanhando. Ok. Então, está aí na tela de vocês agora, compartilhado, a transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações como sequência do nosso curso. Beleza? Vou pedir para vocês, quando eu estou compartilhando tela, eu não fico vendo o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, usem o microfone. Podem usar o microfone sem problema nenhum. Ou se também levantar a mão, eu consigo visualizar por aqui. Tá bom? Mas o ideal é você usar o microfone. Esse tema de hoje, esse primeiro tema de hoje é o tema de transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações, que se dá, meus amigos e minhas amigas, de três formas, basicamente. Eu posso transferir uma obrigação que eu tenha para outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um crédito com João. João me deve R$ 500. Eu tenho um crédito com ele. Eu posso transferir esse crédito que eu tenho com o João para um outro amigo meu, Pedro. Eu posso falar para Pedro: ó, Pedro, eu sei que eu estou te devendo aí R$ 500 de uma outra situação, de um outro negócio jurídico, mas eu tenho um crédito de exatamente R$ 500 com o João. Você aceita trocar de posição comigo na relação de credor, na posição de credor em relação a João? Vamos fazer uma cessão de crédito e aí a gente pode compensar essas nossas dívidas? E aí Pedro fala: eu aceito, beleza. Conheço o João, ele é gente fina, ele é um bom pagador, aceito. Nesse momento, o que eu estou fazendo é uma transmissão de obrigação, especificamente uma transmissão de crédito. Eu passo a posição de credor para outra pessoa. Isso é possível? Plenamente possível, desde que tenha, né, desde que seja derivado de um acordo entre as partes. Então, eu posso não só transferir um crédito, bem como transferir um débito, bem como fazer uma cessão de contrato. São essas três espécies, basicamente, de transmissão de obrigações que a gente conhece. Transmissão de obrigações que nós temos tratados no Código Civil. O Código Civil, ele disciplina a cessão de crédito, a cessão de débito, e a cessão de contrato, apesar de não estar expressamente previsto na cessão de obrigações, nós temos alguns dispositivos ao longo do Código Civil que tratam da cessão de contrato.
Então, só para a gente situar melhor na nossa cabeça aqui, deixa eu abrir aqui o Código Civil. Então, para a gente visualizar melhor, olha onde a gente está. Seção, cadê você? Transmissão das obrigações. Estamos aqui a partir do artigo 286, transmissão das obrigações. Percebam que o Código Civil fala da cessão de crédito. Quais são as regras para a cessão de crédito? Estão aqui, basicamente. A chamada assunção de dívida, que é a cessão de débito. Você pode ceder para alguém uma dívida? Pode ceder para alguém uma dívida. De acordo com essas regras aqui, do artigo 299 a 303. E nós temos também a cessão de contrato. Percebam que o Código Civil tem 2 capítulos só em relação à transmissão das obrigações, cessão de crédito e cessão de débito, assunção de dívida. Não tem transmissão de contrato. Mas a transmissão de contrato, quando a gente estiver estudando contratos mais à frente, a gente vai ver que a posição contratual ela é plenamente transferível. Uma pessoa pode transferir a sua posição contratual para outra pessoa tranquilamente. Então, voltando aqui à nossa apostila, que está aí na tela de vocês, as 3 formas de cessão, de transmissão de obrigações são cessão de crédito, cessão de débito e cessão de contrato. Então, como é que a obrigação ela circula? Circula por uma dessas formas aqui, uma dessas 3 formas. Como é que elas estão tratadas? Cessão de crédito está tratada dos artigos 286 a 298 do Código Civil. Cessão de débito dos artigos 299 a 303. E a cessão de contrato não está tratada especificamente aqui na parte de obrigações, mas ela é tratada de modo esparso em alguns dispositivos situados lá na parte de contratos. Por exemplo, a parte de direito contratual, quando vocês forem estudar a teoria geral dos contratos, vocês vão ver que se admite em contrato uma cláusula chamada pro amico eligendo, ou cláusula com pessoa a declarar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, em contratos que não são personalíssimos, que não são intuito persona, que não são realizados em razão da pessoa, mas que envolvem obrigações que podem ser cumpridas por qualquer pessoa capacitada para tanto, é possível a transferência da posição obrigacional contratual. Deixa eu dar um exemplo que vocês vão entender. Vamos imaginar que eu sou um especialista em consertar ar-condicionado. Sou especialista em consertar ar-condicionado. E eu sou sondado por alguém que quer que segunda-feira da semana que vem eu vá consertar o ar-condicionado na casa dela. E aí eu aviso para essa pessoa, olha, eu estou um pouco atribulado e pode ser que eu esteja disponível na próxima segunda e vá consertar o seu ar-condicionado, mas pode ser que eu não possa estar disponível. Neste caso, você me permite que eu indique uma pessoa para ir realizar o serviço no meu lugar? Essa pessoa é habilitada, eu conheço ela, já é um amigo meu, enfim, é competente para fazer o serviço de conserto do ar-condicionado, fará como se eu fizesse. Você, contratante do serviço, aceita? Se o contratante do serviço diz, tudo bem, eu aceito, se é uma pessoa de sua confiança, pode indicar essa pessoa para cumprir o contrato no seu lugar. O que é isso? Isso a gente chama de cláusula de pessoa a declarar, ou cláusula de amico pro eligendo. Isso é uma transferência de contrato. Eu me reservo o direito de, em determinado momento, poder indicar uma pessoa para assumir o meu lugar na relação contratual. O Código Civil, lá na Teoria Geral dos Contratos, ele admite isso e admite outras formas de cessão de contrato. O fato é que a cessão de contrato não está prevista aqui dentro deste rol do direito das obrigações que a gente está estudando, né? Do título 2, que é o título da transmissão das obrigações. A gente tem a cessão de crédito e a cessão de débito, que é o que a gente vai ver aqui agora. Beleza?
Compreendida aí essa parte inicial, a gente volta aqui para a nossa apostila para estudar a seção de crédito. Se eu fechar aqui, está chovendo. Seção de crédito. Seção de crédito, meus amigos, Flávio Tartucci, ele conceitua como um negócio jurídico, sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. É como o exemplo que eu dei para vocês aqui. Imagine que eu tenho um crédito com uma pessoa, com o João, João me deve R$ 500, eu tenho um crédito com ele, e eu resolvo transferir esse crédito que eu tenho com o João para Maria. Maria, eu quero lhe dar R$ 500, mas sabe como é que eu vou fazer isso? Eu vou transferir a minha posição de credor que eu tenho em relação a João. Ele vai me pagar dia tal R$ 500 e quem vai receber esse valor vai ser você. O que eu estou fazendo aí nesse momento é uma cessão de crédito. Estou transferindo a posição de credor para uma outra pessoa. Quem realiza a cessão se chama cedente. Eu me chamaria cedente nesse meu exemplo, porque eu cedi um crédito que eu tinha para outra pessoa. Maria, que recebe esse direito de exigir o crédito, chama cessionário ou cessionária. E o devedor, João, que está devendo o valor para mim, se chama cedido. Cedido. Cedido é aquele que está me devendo um valor e eu faço uma cessão deste crédito para outra pessoa. Percebam isso aqui é o mais importante, meus amigos, que o cedido, João, no nosso exemplo, ele não precisa ser informado, ele não precisa, perdão, ele não precisa concordar com a transmissão, não precisa anuir, não precisa concordar, mas ele deve ser informado. João tem que ficar sabendo, ó, João, você no dia do pagamento, em vez de me pagar, você vai pagar a Maria, viu? Eu estou lhe avisando aqui. Por quê? Porque a cessão só vai produzir efeitos, obviamente, eu só posso exigir isso se o cedido, aquele que vai pagar a outra pessoa, tiver ciência, né? Se ele souber que foi transferido o crédito. Mas ele não precisa concordar, ele não precisa anuir, ele não precisa aquecer, ele não precisa dizer, ok, Marcelo, você pode ceder para Maria o crédito. Diferentemente do que acontece na seção de débito. A gente vai ver que quando um débito é transferido, aí o credor tem que concordar expressamente. Mas quando um crédito é transferido, que é o nosso caso aqui agora, né? Cessão de crédito, percebam, o cedido, aquele devedor que vai ter que pagar a outra pessoa, não precisa concordar. Ele tem que ser informado para ficar ciente, inclusive para que a cessão lhe seja oponível, ou seja, para que a cessão tenha eficácia perante o cedido, né? Para que ele possa ser notificado, para que ele possa ser responsabilizado pelo inadimplemento, eventual inadimplemento, mas ele não precisa concordar, beleza? Concordar. Essa notificação do cedido se dá por notificação, que pode ser por escrito, por instrumento público ou particular. Beleza? Na cessão de crédito, meus amigos, não há extinção do vínculo obrigacional. Olha só, isso é muito importante. Porque mais na frente, nesse semestre, a gente vai ver que existem algumas formas de transferência de obrigações, como, por exemplo, na novação. A novação é uma troca de uma obrigação por outra. É uma troca de uma obrigação por outra. Neste caso, o vínculo obrigacional anterior, ele se rompe. Nessa nossa hipótese de cessão de crédito, não há extinção do vínculo obrigacional. Beleza? Então, no caso da cessão de crédito, haverá uma substituição da posição do credor, mas não há extinção da obrigação contraída. A obrigação persiste. João deve ainda R$ 500. Só que ele agora vai pagar a Maria ao invés de pagar a mim e Marcelo. A obrigação persiste. A obrigação é pagar R$ 500. Ela ainda existe. Essa é a cessão de crédito. Quando acontece a novação, por exemplo, há a substituição de uma obrigação por outra.
Por exemplo, quando eu falo, João, olha, ao invés de você me pagar R$ 500, sua obrigação agora vai ser me dar uma bicicleta. Conseguir uma bicicleta com, sei lá, 21 marchas, aí eu especifico como é que vai ser. Beleza, você aceita? Aceita. Aí há uma nova ação, que é uma troca de uma obrigação por outra. Beleza? A cessão de crédito não há uma troca de uma obrigação por outra, é a mesma obrigação. Se João me deve R$ 500, eu vou transferir essa possibilidade de receber R$ 500 para Maria. Se João me deve entregar uma bicicleta, eu vou transferir a entrega dessa bicicleta para Maria. Isso é que é cessão de crédito. Então, a cessão de crédito, ela não extingue o vínculo obrigacional, ela só transfere para um novo credor. Beleza? Então, a cessão de crédito, ela pode resultar da onde? Pode resultar da lei, né? A própria lei, por exemplo, pode impor uma obrigação, uma cessão de crédito. Então, por exemplo, a lei impõe que a cessão de um crédito abrange também, ó, a transmissão de juros, multas e garantias em geral, salvo disposição em contrário. Então, esse é o princípio da gravitação jurídica, né? O acessório segue o principal. Então, quando eu transmito uma obrigação e, por exemplo, aquela obrigação tem uma garantia, a garantia segue junto com a obrigação principal. Segue junto com a obrigação principal. Beleza? A cessão de crédito também pode derivar de uma decisão judicial, né? Por exemplo, uma pessoa morre, uma pessoa falece e ela tinha créditos a receber, ela tinha valores a receber na praça, né? Quem é que vai receber esses valores? Quem vai receber é o espólio. Espólio é o universo de bens que a pessoa deixa quando ela falece, que vai ser repartido através do procedimento de inventário e partilha entre os herdeiros daquele de cujos, daquela pessoa que faleceu. Pois bem, esses herdeiros, eles podem se tornar os novos credores se o juiz determinar. Então, em um processo de inventário, o juiz emite uma decisão, profere uma decisão judicial, atribuindo um crédito do falecido a determinado herdeiro ou determinado legatário. Legatário é o herdeiro que vai receber um único bem, e herdeiro é aquele sucessor que recebe uma cota de herança. Então, pode ser por lei, pode ser por decisão judicial, ou o que é mais comum, a cessão de crédito pode se dar por um negócio jurídico. Essa é a forma mais comum, né? Então, por exemplo, um contrato ou um testamento, em que uma pessoa transfere a posição de credor dela para outra. É possível fazer a cessão de crédito amplamente. Quando é que não é possível, professor? Aí diz o código, né? Diz o código que cessão de crédito só não poderá ser feita quando houver expressa proibição legal. Em alguns casos, não pode ser transferido o crédito. Aí eu deixei alguns exemplos aí na apostila de proibições de cessão de crédito. Exemplo, artigo 520, artigo 1707. Também não poderá haver a cessão de crédito quando a cessão for incompatível com a natureza da obrigação. Vamos imaginar que aquela obrigação seja personalíssima. Vamos imaginar que alguém contratou, a pessoa quer receber um show de um artista. É uma obrigação personalíssima. Se eu contrato um show de um artista, é uma obrigação personalíssima. Então, o show de um artista ele não pode ser transferido, a cessão deste crédito não pode ser transferido porque é uma obrigação que envolve direitos personalíssimos. Beleza? Então, a cessão de crédito vai envolver direitos não direitos patrimoniais que não sejam identificados com os direitos da personalidade. Beleza? São aqueles direitos que são amplamente transmissíveis a qualquer pessoa. E ainda, a cessão de crédito não pode ocorrer quando houver vedação contratual expressa. Beleza? Quando o próprio contrato disser, olha, a gente não pode haver cessão de crédito nessas situações. Essas regras que eu acabei de dizer estão nos artigos, elas estão no artigo 286 do Código Civil, que fala: o credor pode ceder seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação. Se não for, por exemplo, uma obrigação personalíssima, ele pode ceder. A lei,
não se opuser, não tiver expressa vedação, ou a convenção do devedor, ou seja, o acordo com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta a cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. Então, cláusula que proíbe cessão de crédito tem que estar expresso no contrato originário. É isso que diz o artigo 286. Sobre esse tema, lembro a vocês, chamo a atenção do enunciado 363 da Jornada de Direito Civil, que fala dos princípios da propriedade e da confiança, que são princípios de ordem pública, né? São princípios que não são afastáveis por disposição das partes, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação. Beleza? Professor, e para ter eficácia a transmissão de um crédito, a cessão de um crédito em relação a terceiros, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que celebrar ela mediante instrumento público, ou seja, registrar em um cartório. Lembrem-se, o registro em cartório equivale a uma formalidade chamada solenidade. O que é a solenidade? É tornar aquele ato público. Tudo que a gente registra em cartório é porque a gente quer tornar aquele ato público. Então, se você registra em cartório uma cessão de crédito, é porque você está tornando aquele ato público, e aí você pode exigir das outras pessoas o conhecimento daquela cessão. É isso que diz o artigo 287, que está aí na tela de vocês. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público. Está até errado essa grafia, né? É assim que o código escreve, mas o certo seria, se não, se celebrar, né? Pelo menos até onde eu sei, o certo seria. Por isso, inclusive, que o Word indicou aqui, porque o não atrai esse se. Se não, se celebrar mediante instrumento público, mas vamos deixar como é que está no código, né? Se não, celebrar-se mediante público, aí ele indica até, tá vendo? Se não celebrar-se mediante instrumento público ou de instrumento particular revestido das solenidades do artigo 5 ou 654, parágrafo 1º. Isso aqui é um artigo que fala do mandato. Mandato é um tipo de contrato através do qual uma pessoa outorga poderes à outra agir em seu próprio nome. O mandato é um instrumento contratual pelo qual alguém delega poderes a alguém agir em seu próprio nome. A procuração é um instrumento do mandato. Vocês já ouviram falar, né, em procuração, mandato. O que está escrito em uma procuração é um contrato de mandato. Alguém assume poderes para realizar um ato ou diversos atos em nome de outra pessoa. Beleza. A cessão de crédito, ela pode ser, portanto, por instrumento público ou por instrumento particular, desde que esse instrumento particular observe as solenidades do artigo 654, parágrafo 1º. Beleza? Esse artigo 654, parágrafo 1º, olha o que ele exige, ó. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação dos poderes conferidos. Então, são esses elementos que devem constar no instrumento particular para ele ser oponível mediante terceiro, para ele ter eficácia mediante terceiro. Beleza? Então, a cessão de crédito não exige uma forma específica para ter validade entre as partes, porque a lei não exige, né? Toda vez que a lei não exige uma formalidade, o negócio pode ser feito de qualquer forma, verbal, por escrito, da forma que a parte quiser. Então, a cessão de crédito, para ela ter validade entre as partes, não precisa de uma forma específica. Agora, para ela valer perante terceiros, é o que a gente está vendo aqui. Precisa ser através de instrumento público ou instrumento particular, obedecidos os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º. Beleza? Então, está aí a cessão de crédito de sua forma. E se houver várias cessões do mesmo crédito, imagine o seguinte, a pessoa chamada A
maliciosamente, fez a cessão do mesmo crédito para B, C e D. O mesmo R$ 1.000 que ele tinha de crédito A cedeu para 3 pessoas diferentes, entregando o título que representava a dívida ao último, a D. Então, D que será o novo credor. Quem é o credor? É quem vai possuir o título. Quem vai possuir o título. Devendo o sujeito passivo da obrigação pagar o valor a D. Beleza? Se a cessão tiver caráter oneroso, ou seja, se B e C tiverem um decréscimo patrimonial, eles podem se voltar contra C, aplicando as regras do pagamento devido e enriquecimento sem causa, né? Pedir até uma indenização, se for o caso, já que A maliciosamente cedeu o crédito a mais de uma pessoa. Beleza? Então, tá aí, essa é a regra do artigo 292. O que quem cede um crédito deve fazer? Quem cede um crédito deve informar, tem um dever, tem a obrigação de informar o devedor da cessão de crédito para que o devedor saiba para quem ele tem que pagar, né? João me deve R$ 500, eu falo, João, você não vai me pagar mais, eu vou ceder meu crédito para Maria, eu tenho que avisar ele, né? Ele não precisa concordar, atenção, cessão de crédito, o devedor, o cedido, que é o devedor, não precisa concordar. Mas ele tem que ser avisado para ele saber que agora tem que pagar a Maria. Beleza? E na hipótese de João fazer o pagamento para mim, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento ao cedente, por não saber da cessão, o ato vai ser plenamente válido, é bom pagamento. Ou, se ele não sabia que houve a cessão. Peraí que tem alguém aí com... Chegou. Julie. Pronto. Então, meus amigos, onde é que eu estava aqui? Então, se a pessoa não foi avisada, o devedor ele não foi avisado que houve uma cessão do crédito e ele paga para o credor que ele deveria pagar, o credor originário, é um bom pagamento, o pagamento é válido. Aí, aquele que recebeu o valor, né, o cedente, ele vai restituir ao cessionário. Vamos imaginar que eu cedi meu crédito que João me deve a Maria e eu esqueci de avisar a João sobre isso. Falei, pô, João, não falei a ele, João me pagou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restituir o valor a Maria, passar o valor a Maria de acordo com a nossa intenção que estava prevista na cessão de crédito. Beleza? Agora, diz o Código Civil que a ausência de notificação do devedor não obsta a que o cessionário exerça todos os atos necessários à conservação do crédito objeto da cessão, como, por exemplo, a devida ação de cobrança ou ação de execução, como diz o artigo 293 do Código Civil. Olha, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, João não sabe que eu cedi o crédito, pode o cessionário exercer os atos conservatórios de direito. Beleza? Então, o devedor tanto pode opor ao cessionário as defesas que tiver contra este, bem como aquelas que tinha contra o cedente. Então, João, por exemplo, na hora de fazer o pagamento dos R$ 500, João fala, ó, Marcelo, na verdade a dívida prescreveu e você podia me exigir essa dívida no prazo de até 3 anos, já se passaram 4 anos e você não não exigiu no prazo prescricional de 3 anos. Então, a dívida está prescrita, não vou lhe pagar. O que é isso? Isso é uma defesa do devedor. O devedor pode opor ao cessionário, portanto, as defesas que tiver contra o cessionário, bem como aquelas que tinha contra o cedente. Então, seja a defesa direcionada a Maria, que recebeu o crédito, ou a mim, Marcelo, que cediu o crédito, o devedor pode opor essas defesas a um ao outro. Beleza? Então, ele pode opor as defesas. É o que diz o artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem,
bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Beleza? Tudo certo por aí? Meus amigos, então vamos adiante. Deixa eu ver aqui no chat. Beleza. Pedro, quer fazer uma pergunta, Pedro? Professor, boa noite. Então, independentemente do conhecimento do credor, do devedor, Sim. sobre a cessão, ele tem que pagar. É, Assim. ele vai ter que pagar. A cessão não extingue a dívida. Só que se ele não souber, ele vai pagar ao devedor ao credor que ele imagina que seja. No nosso exemplo aqui, eu, É né? porque eu fiquei imaginando assim que a imagem do cessionário é cessionário, né? Que você está Daquele que falando cedeu. é o cedente. Porque eu imagino o cedente. É. Eu imaginei que a figura dele se afastasse e o vínculo dele seria com a pessoa com a nova pessoa, entende? Isso. Vai ser assim se eu avisar ao devedor, se eu deixar ele Uhum, ciente disso. João, ó, uhum, ao invés de você pagar a mim, você vai pagar agora a Maria. Aí pronto, aí Maria e João que vão se entender. certo. Mas essa situação que a gente mencionou diz respeito ao fato de João não ter tido ciência. Eu cedi meu Uhum, crédito a Maria, tá? Vale entre nós, mas eu não avisei a João, o devedor. E aí, se João me paga, é um bom pagamento? É, porque ele não sabia dessa sessão. É isso que o código quer dizer, entendeu? Se João não foi notificado que o crédito foi cedido, ele não tem obrigação nenhuma de adivinhar, né? Que aqui eu cedi uhum. o crédito. Então, ele Mas não. Diga. como passa por validação de instrumento público, ele não teria, teoricamente, que conhecer, que saber disso? Ah, sim. Se tiver sido feita a sessão por instrumento público, aí sim ele tinha que saber. O que a gente mencionou sobre instrumento público ou instrumento particular, seguindo as regras do mandato, é justamente para ter valor perante terceiros, para ter eficácia a transmissão, não só em relação a Marcela e Maria, mas para outras pessoas Uhum, ficarem cientes. Aí sim, aí ele deveria saber, se a gente fizer esse registro, né? O que é, na verdade, uma uhum. ficção jurídica, né? A gente sabe que o fato da pessoa fazer um registro de cartório, a gente não fica automaticamente sabendo, mas é uma ficção jurídica que o ordenamento se vale para dar estabilidade nessas relações obrigacionais. Beleza? Valeu, Pedro. Tem mais alguma? Pronto, valeu. Beleza, meus amigos? Quem tiver que fazer alguma pergunta, por favor, façam assim nessa modalidade de usar o microfone. Ok. Outra coisa interessante da sessão de crédito, meus amigos, é que, regra geral, o cedente não responde pela solvência do devedor ao cedido. O cedente, aquele que cedeu o crédito, eu não vou responder pela solvência de João, se João tem capacidade de pagar as dívidas dele ou não, ou do cedido. Vou dar um exemplo aqui, ó. No contrato de factoring, vocês sabem o que é o contrato de factoring? Contrato de factoring, ou fatorização, é um contrato que uma empresa, por exemplo, ela aceita receber um crédito de alguém, uma pessoa, vamos imaginar, Marcelo. Marcelo tem um crédito a receber de 50 mil. E só que ele vai receber esse crédito, o Marcelo vai receber daqui a 60 dias esse crédito. E ele está precisando do dinheiro hoje. Aí o que ele pode fazer? Vai numa empresa que opera o chamado factoring, ou a fatorização, e diz: olha, empresa de factoring, eu tenho aqui esse crédito que eu vou receber daqui a 60 dias. Você tem interesse em ficar com esse crédito? E a empresa avalia os riscos, vê quem é o devedor e ela pode assumir aquela posição de credor, realizando uma verdadeira cessão de crédito. Diz a empresa para Marcelo: beleza, eu assumo. É claro que a empresa não vai me pagar os 50 mil,
ela vai me dar um valor menor, sei lá, 40 mil, 45. Por quê? Porque ela está antecipando o dinheiro e porque ela vai correr risco em relação ao cumprimento. A avaliação do risco, quem deve fazer é a empresa de factoring. Mas aí, beleza, a empresa concordou, a empresa recebeu o meu título de crédito, que vai valer daqui a 60 dias, e daqui a 60 dias, quando ela vai tentar receber o valor, ela não consegue, por algum motivo. O devedor, enfim, frustra o pagamento, dá algum calote, né? O famoso calote. Pergunta: no meu exemplo, Marcelo, que cedeu esse crédito, que foi na loja de faturização e entregou o título de crédito, ele pode ser responsabilizado? Não. Quem vai assumir o risco é aquele que recebeu a cessão de crédito. Beleza? Então, é sobre isso que a gente estava mencionando aqui. Regra geral, o cedente, aquele que cede o crédito, não responde pela solvência do devedor. O que é solvência do devedor? É a possibilidade de pagar suas dívidas. Pela possibilidade de pagar as dívidas por parte do devedor ou do cedido. No contrato de factoring, por exemplo, o fatorizado, que é o cedente do crédito, aquela pessoa que tinha um crédito e entrega para outra, não responde perante o cessionário, que é a empresa de factoring, que recebe aquele valor para cobrar depois de um tempo, pela solvência do cedido, que é o devedor. O fatorizador, que é o cessionário, correrá o risco inerente à natureza do contrato de factoring que ele realizou. Então, essa seção, como, por exemplo, no contrato de factoring, em que não há responsabilidade do cedente, vou até destacar isso, aquele que cede o crédito não tem mais responsabilidade, que é a regra geral no nosso sistema, é chamado de cessão de crédito pró-soluto. Chama-se cessão de crédito pró-soluto. Atenção, perguntam muito isso em prova da OAB. Qual é a diferença da cessão de crédito pró-soluto da cessão de crédito pró-solvendo? É justamente isso que a gente está falando. Na cessão de crédito pró-soluto, lembrem-se do contrato de factoring, por exemplo, o cedente, aquele que cede o crédito, ele não vai ter mais responsabilidade. Quem vai se resolver é o cessionário, aquele que recebeu o crédito, o fatorizador, e o cedido, e o devedor. Eles que agora vão se entender. Beleza? Agora, quando houver a responsabilidade do cedente pelo crédito, quando o contrato de transmissão de crédito envolver ainda uma responsabilidade daquele que cedeu o crédito, ou seja, eu tenho que dar uma garantia de que o devedor é solvente, de que o cedido, o devedor, ele vai ter como pagar. Se eu assumo essa obrigação de garantir, estamos diante da cessão de crédito chamada pró-solvendo. Eu garanto a solvência do devedor. Por isso que se chama pró-solvendo. É uma referência, né, em latim à solvência do cedido. Beleza? Então, mais uma vez, regra geral no nosso ordenamento, como é? Cessão de crédito, ela é pró-soluto. Aquele que cede o crédito, ele não é mais responsável pelo adimplemento. Quem vai se entender agora é o devedor e o novo titular do crédito. Beleza? Que é o cessionário. Essa é a regra geral. Cessão de crédito, ela é pró-soluto. Mas, excepcionalmente, quando estiver estipulado assim na cessão de crédito, o cedente ele pode se responsabilizar pela solvência do devedor. Aí estaremos diante da cessão de crédito pró-solvendo. Beleza? Pró-solvendo. Ok. Isso aqui, deixa eu ver o que a gente pode dizer. O artigo 298, por fim, diz que o crédito, uma vez penhorado, se eu tenho um crédito que foi penhorado pela justiça, um juiz determinou a penhora de um crédito. Eu posso ceder esse crédito que está penhorado? Não. O artigo 298 diz isso.
o crédito, uma vez penhorado, ele não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Então, se eu sei que um crédito foi penhorado e eu mesmo assim transfiro esse crédito, o que está acontecendo aí, via de regra, é o chamado fraude à execução. Fraude à execução, que ela é um ato nulo, né? É um ato que não vai ter validade. Beleza? Agora, ou as partes devem ser notificadas dessa penhora, né? Deve ter ciência. Então, se o devedor paga e não foi notificado da penhora, o devedor fica exonerado do pagamento, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiros. Beleza? É sempre um prestígio da boa-fé. Sempre um prestígio da boa-fé. Então, a transferência de crédito penhorado, como eu falei para vocês, ó, caracteriza-se, via de regra, fraude à execução. Entretanto, até ser notificado da penhora, a transferência do valor será válida. Será válida. Então, se a pessoa não sabe que aquele crédito foi penhorado, ela pode transferir o crédito, ela está de boa fé. Agora, após a ciência da penhora, o pagamento será havido como fraudulento, fraude à execução. E o devedor poderá ser obrigado a pagar novamente a dívida. Beleza? Então, tá aí. Nós vimos, meus amigos, a primeira parte, então, dessa apostila 7, que foi a seção de crédito. Agora, nós passamos a analisar a chamada seção de débito ou assunção de dívida. Seção de débito ou assunção de dívida. Seção de débito ou assunção de dívida é o contrário do que a gente viu na seção de crédito. Seção de crédito é quando alguém assume a posição de credor. E seção de débito é quando alguém transfere a posição de devedor. Então, na seção de débito, ou chamado de assunção de dívida, o devedor, com a anuência do credor, atenção, olha a diferença aí, quando um débito estiver sendo transferido para um outro devedor, vamos imaginar que João me deve R$ 1.000. E João quer transferir esse débito dele, que ele tem comigo, para Maria. João quer dizer, ó, Marcelo, eu sei que eu estou lhe devendo, beleza, estou lhe devendo R$ 1.000, mas como Maria está me devendo um valor de tanto, eu vou determinar que com ela, eu vou ajustar com ela, que ela vai passar a ser o seu devedor para compensar a dívida que ela tem comigo, beleza? Eu tenho que concordar expressamente com isso. Eu tenho que concordar expressamente com isso. Porque quando há transmissão de débito, o artigo 299 exige o consentimento expresso do credor. Então, na seção de débito ou assunção de dívida, o devedor, com a anuência, vou botar aqui, ó, expressa do credor, através de um negócio jurídico, pode transferir a posição de sujeito passivo para outra pessoa. É o que diz o artigo 299, ó, do Código Civil. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, assumir a posição de devedor, né? Assumir a responsabilidade do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se o devedor primitivo, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Então, regra geral, a cessão de débito faz com que aquele que cedeu a posição de devedor quite a dívida, fique exonerado de pagar a dívida, salvo se ele sabia da situação de insolvência em relação a o novo devedor e o credor não sabia disso. Beleza? Então, a assunção de dívida, na assunção de dívida, quem cala não consente. O que isso quer dizer? Quer dizer que na assunção de dívida é preciso ter a ciência expressa, a concordância expressa do credor. Se o credor não concordar expressamente, o silêncio dele não pode ser interpretado como sim, como
aceitação, beleza? O silêncio não pode ser aceitado como aceitação. É o que diz o parágrafo único do artigo 299. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta, para que concorde com a assunção de dívida, interpretando-se seu silêncio como recusa. Ou seja, o silêncio do credor ele vai ser interpretado como recusa, como se ele não consentisse. Beleza? Quais são as partes na assunção de dívida? São cedente. Cedente é um antigo devedor que vai ceder a posição de devedor dele para outra pessoa. Cessionário, que é o novo devedor, também chamado de terceiro assuntor, ou novo devedor, é aquele que assume a posição de devedor. E cedido é o credor, que tem que ser consultado e que tem que concordar expressamente com essa transferência da obrigação, da dívida obrigacional. Beleza? Observe que na assunção de dívida ocorre a substituição do devedor sem alteração do vínculo obrigacional. É a substituição de um sujeito passivo na mesma relação jurídica. Então, a cessão de débito não pode ser confundida, por exemplo, com a novação passiva, que a gente vai estudar mais na frente. Novação passiva é uma forma de transmissão de obrigação na qual ocorre, né, a substituição do devedor e ocorre a alteração do vínculo obrigacional. Foi como naquele exemplo que eu dei no início, olha, alguém está devendo R$ 1.000 para outra pessoa. E aí eles resolvem acordar que ao invés de R$ 1.000, eles vão fazer uma nova ação. Vamos mudar. Essa obrigação de dever R$ 1.000, ao invés de dever R$ 1.000, vai ser entregar uma bicicleta. O que foi aconteceu aí? Uma nova ação. Teve uma substituição do vínculo obrigacional, né? Envolvia pagar R$ 1.000, agora envolve entregar uma bicicleta. Isso acontece com a nova ação. Na cessão de débito, não existe uma nova ação. Não existe não se modifica o vínculo obrigacional. A obrigação é aquela estabelecida no vínculo originário, por exemplo, pagar R$ 1.000. O que muda é a posição do devedor. O devedor que era A passa a ser B, mas a obrigação é a mesma. Beleza? O artigo 300, por sua vez, diz que, salvo o assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas. Então, o devedor, quando ele sai da posição de devedor, se tinha alguma garantia eventual que ele deu, por exemplo, um contrato de fiança que ele firmou com outra pessoa para garantir o pagamento da dívida, regra geral, essas garantias vão se considerar extintas quando houver a cessão do débito, salvo, né, assentimento expresso do devedor primitivo. Salvo se o devedor primitivo disser, eu estou cedendo o que eu devia, mas juntamente com o que eu devia, eu vou ceder as garantias que eu tinha dado. Beleza? O termo garantias, usado no artigo 300, deve ser entendido em seu sentido amplo, né? Abarcando qualquer espécie de garantia pelo devedor. Beleza? Então, as garantias especiais dadas ao credor originário vão ser extintas se houver assunção da dívida, salvo consentimento expresso. Então, é essa que é a regra que a gente deve ficar do artigo 300. Garantias, havendo a cessão do débito, elas, regra geral, vão ser extintas, salvo consentimento expresso. Aí o artigo 301 diz que, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito. Vamos imaginar que Maria estava me devendo R$ 1.000 e cedeu a posição dela de devedora para João, com o meu consentimento. Lembre-se, tem que ter o consentimento do credor. Eu sou o credor, Maria me devia, mas resolveu passar a posição para João. Beleza? Se por algum motivo
essa substituição entre Maria e João for anulada, vai se restaurar o débito que eu tinha com Maria. Maria volta a ser minha devedora com todas as garantias que ela oferecia antes. Com todas as garantias que elas oferecia. Beleza? Isso é o que diz o artigo 301. Salvo se as garantias eram prestadas por terceiros, por outras pessoas, exceto se esse terceiro conhecia o vício que inquinava a obrigação, o vício que maculava a obrigação. O código às vezes usa essas expressões, né? Do século retrasado, inquinava a obrigação. Isso aqui é a redação do Código de 1916, que foi elaborado no final do século XIX, né? Inquinava. Que quer dizer maculava, né? Beleza. Então, o que está por trás, na verdade, dessas regras todas é a proteção da boa-fé dos envolvidos e a vedação ao enriquecimento sem causa. Proteção da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa. Então, o código, por exemplo, ele determina que se A cede o crédito a B, crédito não, débito, perdão, se A cede a posição de devedor, o débito a B, que é garantido por uma fiança prestada por um terceiro, ó, a fiança é prestada por terceiro, sendo o credor D, se essa cessão for anulada por sentença judicial por estar comprovado o dolo de a dívida original será restabelecida, ficando o fiador C exonerado. Então, o fiador C, ele só vai continuar sendo obrigado se ele também tinha conhecimento do vício, se ele também estava de má fé. É um prestígio da boa-fé, não tem para onde correr. Beleza? É sempre um prestígio da boa-fé. De acordo com o artigo 302, meus amigos, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. O que é que isso quer dizer? Exceção pessoal, exceção em direito, meus amigos, normalmente quer dizer defesa. Exceção quer dizer defesa. Defesa pessoal, as defesas pessoais não podem ser oponíveis ao credor, ao devedor, perdão, vamos começar. As exceções pessoais que competiam ao devedor originário, devedor primitivo, não podem ser alegadas em relação ao novo devedor. Por exemplo, se o devedor originário ele era incapaz, em relação ao incapaz, tem uma série de restrições previstas na lei para que se cobre uma dívida. O fato da pessoa ser menor de idade é uma defesa, é uma exceção pessoal, porque é ele que é menor de idade. Vamos imaginar que uma pessoa de 15 anos de idade cede uma posição de devedor a alguém de 20 anos de idade. A pessoa tem 15 anos, é devedor, cede sua posição de devedor para uma de 20 anos. Uma pessoa absolutamente incapaz cede a posição de devedor para uma plenamente capaz. Beleza. O que essa regra quer dizer é o seguinte, essa pessoa que recebeu a dívida, que assumiu o papel de devedor, ela não pode arguir em face do credor as defesas pessoais que o devedor originário tinha. Então, esse novo devedor de 20 anos não pode dizer, olha, não vou lhe pagar a dívida agora, porque o seu devedor originário era menor de idade, você não poderia exigir a dívida enquanto ele não atingisse a maioridade. Ele não pode alegar isso por quê? Porque isso é uma defesa pessoal, é uma condição pessoal. Quem era menor de idade era o devedor primitivo, o devedor originário. O novo devedor é maior de idade, então ele não pode dizer, eu não vou pagar porque a obrigação foi contraída com um menor de idade. Sim, mas isso é uma defesa pessoal. Isso é uma característica, uma defesa que diz respeito a condições pessoais do devedor originário. Por isso, essa defesa, diz o artigo 302, não pode ser alegada pelo novo devedor, já que ela era pessoal do
devedor primitivo. Beleza? Então, é isso que quer dizer o artigo 302 do Código Civil. E para finalizar o estudo da assunção de dívida, o artigo 303 determina que o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, se entenderá dado o seu assentimento. Então, vamos imaginar que tem a venda de um imóvel hipotecado. O que é hipoteca? É uma garantia real. É uma garantia real estabelecida em face de imóveis, bens imóveis. Então, um bem que tem uma hipoteca, que é uma restrição, uma garantia, esse bem é vendido, é alienado, e desejando o adquirente assumir o débito correspondente, é facultado a ele notificar o credor para anuir com a transferência. Quem foi que realizou aquela hipoteca? Ah, foi o banco? Ou quem vai assumir o débito, quem comprou o imóvel, ele indica ao banco que foi feita a transferência da posição do devedor. Olha, quem é dono do imóvel agora e passa a dever a hipoteca, sou eu que adquiri esse imóvel, beleza? Se o credor, o banco, não se manifestar em 30 dias, é como se ele tivesse dado ok, tudo bem, eu concordo com essa transferência do imóvel hipotecado. Beleza? Aqui, a regra geral do quem cala não consente, ela é invertida, né? Normalmente, em direito privado, o silêncio da parte não pode ser entendido como um sim, como um tudo bem, pode fazer. Mas aqui pode, nessa regra do 303, em caso de alienação de imóvel hipotecado. Se o credor hipotecário, ele notificado, não fala nada, fica de boa, é como se ele consentisse com a transferência do imóvel. Beleza? Ok? Beleza, meus amigos. Aí, seção de contrato, para finalizar essa apostila 7. Seção de contrato. Como eu falei para vocês, no nosso Código Civil, esse capítulo que trata da transmissão das obrigações, ele fala de cessão de crédito, que a gente já viu, tá aí, a assunção de dívida, que a gente acabou de ver, e aí ele começa o terceiro título do adimplemento das obrigações. Veja que não fala de cessão de contrato. Cessão de contrato. Beleza. E onde é que está a cessão de contrato, professor? A cessão de contrato, ela está ao longo do Código Civil em algumas passagens, né? Em algumas passagens, como, por exemplo, ó, contrato com pessoa a declarar, que foi o exemplo que eu dei, a cláusula de amico pro eligendo, você se reserva de quando for o momento de executar o contrato, você indicar uma outra pessoa para vir executar o contrato no seu lugar. Isso chama contrato com pessoa a declarar. É plenamente possível e isso nada mais é do que uma cessão de contrato. Cessão de contrato. Beleza? Então, quando a lei prevê, ela é possível a cessão de contrato. Quer ver um exemplo muito interessante de cessão de contrato? Cessão de posição contratual? É a sublocação de imóvel urbano. É possível sublocar um imóvel? Quando está nas hipóteses, né, previstas na lei. O que é a sublocação? Vamos imaginar que eu sou o locatário que aluguei o imóvel junto a um locador. Um locador. Renata tem um imóvel, ela é a locadora, e eu quero alugar esse imóvel por um ano. Eu sou o locatário. Se o meu contrato de locação com Renata permitir, eu posso sublocar. O que é sublocar? Eu alugo esse imóvel para uma outra pessoa, faço uma sublocação. É como se eu fosse o locador do meu sublocatário e continuo na posição de locatário em relação a Renata, que é a dona do imóvel. Beleza? Então, é possível? Sim, desde que haja previsão expressa no contrato. E outro exemplo de cessão de contrato é o chamado subestabelecimento de mandato. Mais um exemplo que tem no Código. O que é subestabelecimento de mandato? Meus amigos, mandato é um contrato
através do qual alguém outorga poderes para uma outra pessoa agir em seu nome. Mandato é um contrato através do qual alguém outorga poderes a outra pessoa para agir em seu nome. Beleza. Qual é o instrumento do mandato? A gente chama de procuração. Como vocês ouvirem essa palavra agora, procuração, você já sabe, aquilo é uma procuração, é o termo onde está minutado o contrato de mandato, que é o contrato de transferência de poderes para agir no nome de outro. Beleza. O mandato, ele pode ser, quando permitido pelo mandante, quando permitido no mandato originário, ele pode ser subestabelecido. O que é isso? É transferência de poderes do mandato para uma outra pessoa. Então, vamos imaginar que eu sou advogado de alguém em uma ação. Como é que eu represento essa pessoa? Através de um contrato de mandato. Essa pessoa tem que passar para mim uma procuração, assinar uma procuração, no qual vai estar estabelecido todos os poderes que aquela pessoa me passou. Então, ela vai passar, autorizo o Marcelo a me defender na causa de número tal, envolvendo, sei lá, uma prestação de exoneração de alimentos e por aí vai. E no contrato permite o subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? É a transferência dos poderes do contrato de mandato. Então, se permite o subestabelecimento, eu posso, por exemplo, vai ser realizada uma audiência desse processo e no dia eu não posso fazer, mas eu posso subestabelecer a realização dessa audiência, passar os poderes para realizar essa audiência desse meu cliente para um advogado do meu conhecimento e da minha confiança. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou subestabelecendo o poder de realizar aquela audiência. Isso pode ser feito? Pode ser feito. O que é isso? É uma sessão de contrato. Beleza? Então, qual é a diferença da sessão de contrato para a sessão de débito e de crédito? Na sessão de contrato, não se transfere apenas uma obrigação unicamente considerada. Não é apenas uma obrigação que é transferida, mas é um conjunto de direitos e deveres que representa ser titular de um polo contratual que é transferido. Quando você é mandatário e quando você é mandante, quando você está estabelecendo um contrato de mandato, você tem uma série de direitos e deveres. O mandante tem uma série de direitos e deveres e o mandatário também. Quando você transfere os poderes de um mandato, você está transferindo toda aquela série de obrigações e deveres e direitos para a nova pessoa. Beleza? Pedro está perguntando aí, levantou a mão, Pedro? Não, eu acho que foi eu, não foi não? Não, foi eu. Eu acho que Júlia Professor, foi o primeiro. Foi o primeiro, Pedro. tudo Eu bem. acho que tinha realmente, ela tinha... Mas como não está aqui, eu não vi mais, Júlia, sua mão. Mas você quer perguntar ainda, Júlia? É porque eu estou aprendendo ainda a mexer no Zoom, eu tenho mais costume com o Google. Era mais no sentido do contrato de mandato, porque assim, eu ouvi esse termo ser muito usado no sentido dos prefeitos mesmo, sabe? Isso. O mandato está acabando, então pode ser utilizado. É um termo errado a gente usar isso com prefeito ou é um termo correto? Não, É só não. besteira. Não é um termo correto. O que a gente não pode usar e que é errado é a gente falar mandado. Confundir mandato com mandado. Sim, Mandado sim. com D é uma ordem, né? Mandado é uma ordem. Por exemplo, uma ordem de um juiz chama mandado judicial, com D. Mandado de busca e apreensão, mandado de penhora, é uma Meu ordem. Deus, eu falava errado, eu chamava tudo de mandato. Eu falava Não, mandato do prefeito, mandato de apreensão. não, o do prefeito está certo, mandato com T. Por quê? Porque o prefeito ele está lá representando os nossos interesses. Aí é um contrato de mandato que a gente estabelece. A gente estabelece de um modo diferente, é verdade, a gente estabelece através de um voto que a gente dá no prefeito, a maioria elege ele, mas o que ele vai fazer na prefeitura é justamente defender os interesses, é o que ele deveria pelo menos fazer, né? Defender os interesses dos mandatários. Quem são os mandatários do prefeito? São os eleitores. Então, é a mesma coisa que acontece em relação ao mandato entre particulares.
Só que o mandato entre particulares é um negócio jurídico, um contrato que, por exemplo, advogado e cliente assinam, e o mandato eleitoral é um poder de representação que tem base no direito público, que tem base na lei das eleições, que tem base no nosso sistema eleitoral. Mas é a mesma lógica jurídica de representar os interesses de outra pessoa. Quando você está representando os interesses de alguém, você está executando um mandato, com T de tatu, né? Mandato. Mandato quer dizer mãos dadas. Manos datas, do latim manos datas. O mandato quer dizer mão dada, que você está de mão dada com alguém. Alguém está lhe ajudando a realizar uma atividade. O mandatário, ele funciona, como a gente diz, como o órgão jurídico do mandante. Ele diz a vontade do mandante. Então, quando a gente elege alguém, essa pessoa está dizendo a vontade lá. Bolsonaro, por exemplo, está dizendo a vontade dos brasileiros, por incrível que pareça. Essa é a verdade. Porque, Todos os brasileiros nesse momento morrem um pouquinho. pois é, pois ele foi eleito pela maioria e a maioria elegeu ele para dizer a vontade do que ela queria. A gente sabe que ele foi eleito muito por um voto de protesto também. Eu, pelo menos, acho que uma parcela menor de quem votou em Bolsonaro quer aquelas ideias dele. Teve uma boa parte que votou mais por rejeição ao PT, né? Porque não queria mais, enfim. A gente sabe aí o que foi que aconteceu. Mas Rui Costa é o mandatário. Rui Costa é nosso mandatário no governo, como Bruno Reis é nosso aqui em Salvador, nosso prefeito mandatário. Eles estão lá, eleito por nós, pela maioria, para dizer o que a gente quer fazer, o que em tese é melhor para a gente. É um mandato. Aí é dizer a vontade de outro. Agora, quando é uma ordem, é mandado. Vocês até hoje trocarem, tá tudo certo. A partir de hoje é que vocês não podem mais trocar. O que não pode acontecer é como eu vejo às vezes na TV, né, advogado falando errado um pelo outro. Enfim, é isso que não pode. Mas vocês até então podiam. A partir de hoje é que não podem mais confundir uma coisa com a outra. Beleza? E foi Pedro que tinha alguma coisa? Isso, professor. No caso da morte do advogado no processo, Sim. seria esse caso de cessão de contrato, porque É, suspende-se o processo e transfere os poderes para outra pessoa, né, para é, substituir ele. a morte do mandatário é uma das causas de extinção do mandato. Se era um médico, ó, se era um advogado, ele era o único mandatário, aí o contrato ele é extinto. Mas se ele tinha outros sócios, por exemplo, os outros sócios continuam fazendo a defesa do cliente, entendeu? Mas o mandato ele pode ser extinto por várias causas. Uma delas é a morte do mandante ou do mandatário. O contrato ele é extinto porque o mandato é o que a gente chama de contrato personalíssimo. O mandato ele normalmente é feito em razão das características pessoais do mandatário e do mandante. Você, quando contrata um advogado, você contrata ele porque você confia naquele advogado. Então, se aquele advogado faleceu, outra pessoa não pode automaticamente assumir aquela posição. O mandante que vai ter que escolher quem é que vai assumir a nova posição, porque é um contrato personalíssimo. Beleza? Então, e tem outras formas de extinção do mandato, né? Como, por exemplo, a revogação. O mandante pode, em determinado momento, revogar o mandato, né? Eu outorgo poderes a alguém agir em meu nome, mas em determinado momento eu não estou satisfeito e revogo o mandato. O mandato também pode ser extinto pela renúncia. Renúncia é quando o mandatário, aquele que recebeu os poderes, não quer mais. Quando o mandatário quer extinguir o mandato, a gente chama de renúncia, e quando o mandante quer extinguir o contrato de mandato, a gente chama de revogação.
Beleza? Então, são várias formas de extinção e a morte do mandante do mandatário é uma das formas de extinguir o contrato de mandato. Bacana? Então, meus amigos, só finalizando a apostila aqui, ó, a cessão de um contrato implica na transferência não apenas de uma obrigação unicamente considerada, como a gente viu antes, na cessão de crédito e na cessão de débito, mas implica na cessão de todo um conjunto de direitos e deveres que é titular uma pessoa determinada em um dos polos contratuais. Então, se uma pessoa era mandatário e assume a posição agora de representar os interesses de alguém em juízo, ela vai assumir todos os direitos e todos os deveres do mandatário anterior. Beleza? A cessão de contrato, assim como acontece na cessão de dívida, na assunção de dívida, é necessária a anuência expressa do outro contratante. Beleza? Então, o outro contratante, quando vai ser modificado a outra parte contratual, o contratante que vai permanecer em um dos polos da relação contratual, ele tem que concordar. Ele tem que dar o ok dele, beleza. Eu concordo com essa mudança. Beleza? Então, a cessão de contrato, ela é amplamente possibilitada no nosso ordenamento. Beleza? Então, tá aí, meus amigos, a apostila 7 que a gente viu. Só relembrando, para quem chegou depois, eu avisei aqui, não sei se o pessoal já colocou no grupo, se não colocou, por favor, coloquem, que a nossa segunda avaliação, marcada para o dia 29, será a entrega de um trabalho em forma de artigo, né? Não tem mínimo de páginas, mas tem máximo de páginas, de 15 páginas, sobre o tema inadimplemento das obrigações. Beleza? Deve ser entregue no dia 29. Vocês mandam por e-mail marcelotimbó@hotmail.com. Beleza, galera? Por favor, coloquem no grupo aí para os outros ficarem cientes que a nossa avaliação vai ser dessa forma, tá bom? Já colocaram no grupo, né? Maravilha, pronto. Beleza. Professor, falando de avaliação, na última aula presencial que eu fui, quando eu cheguei, já tinha acabado. Aí, até agora, eu queria saber minha nota, e eu não sei. Você não sabe, é? Não sei qual foi. Qual a humilhação, o tamanho, eu não sei qual foi. Espera aí que eu vou ver aqui. Quem é mesmo que está perguntando? Julie. Espera aí. Julie, sua nota foi boa, a nota foi 8. Viu? Que eu vi aqui agora. Tá tudo certo. 8? Foi. Oxi! É, Menino, eu tinha certeza que eu tinha zerado a prova, você não tem noção. não é mesmo? Porra. Eu fiz aquela prova tão insegura. Eu falei, meu Deus, eu zerei aquela prova com certeza. Você podia ter jogado, devia ter jogado na Mega Sena nesse dia, então, que aí você ia estar bem hoje aí. Nossa, mas é muito gratificante, porque eu realmente estudei, mas eu estava muito segura, sabe? É, Meus próprios argumentos ali, se eu fosse um advogado ali naquele dia, professor, mesmo sabendo como viu aí, eu tirei 8, eu tinha perdido a causa por insegurança. o que é normal, né? Muita gente, quando começa a atuar, né? Acho que é assim com todo mundo. As pessoas, no início, elas, enfim, né? Ficam
inseguras, né? Quando vão atuar. Mas é isso mesmo. Meus amigos, vamos aproveitar e continuar com o nosso curso aí. Eu quero passar para vocês agora a sequência, a apostila 8. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos adiantar. Obrigações. Espera aí que eu não estou achando aqui. Ai, meu Deus. Espera aí, viu, meus amigos, que eu estou me batendo aqui, às vezes isso acontece. É. Cadê, meu Deus do céu? Pronto, finalmente. Estão vendo aí no chat? Obrigações, aula 8. Ok. Meus amigos e minhas amigas, na sequência, nós continuamos o nosso estudo de obrigações na sequência do próprio Código Civil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês visualizarem. Na sequência do próprio Código Civil que está aí na tela de vocês, ó. Depois de assunção de dívida, vem o título 3, que trata do adimplemento e extinção das obrigações. Né? Como é que funciona o pagamento, o adimplemento, o cumprimento das obrigações? Quais são as regras do cumprimento das obrigações e as regras de extinção das obrigações? Beleza? É sobre esse tema que trata aí a nossa apostila 8, que está aí na tela, que está aí na sua tela agora, tratando da extinção das obrigações, de implemento e extinção. A gente dividi em mais de uma apostila, né? Essa é a primeira sobre o tema. Orlando Gomes, meus amigos, ele, de acordo com as suas lições, para ele, as matérias que envolvem o cumprimento ou adimplemento das obrigações fazem parte de um tema chamado teoria do pagamento. O que é que a gente vai estudar aqui agora? É o que os doutrinadores clássicos chamam de teoria do pagamento. O que é compreender a teoria do pagamento? Compreender a teoria do pagamento é entender quem paga e quem recebe, quem é que deve pagar e quem é que deve receber, são os elementos subjetivos. O que deve se pagar e como se paga, os elementos objetivos. Onde deve ser feito o pagamento, que a gente chama de lugar do pagamento. E quando deve ser feito o pagamento, que é o tempo do pagamento. Esses são os elementos principais, né? Os elementos essenciais da teoria do pagamento, do chamado pagamento direto. Para você fazer um pagamento bem feito, um pagamento direto, você tem que saber quem recebe, quem paga
como se paga, onde e quando. Beleza? E quais são as regras especiais do pagamento? São o pagamento em consignação, imputação do pagamento e subrogação legal. Essas regras especiais, meus amigos, dizem respeito a formas de adimplir a obrigação que vai depender de apenas uma pessoa. Pagamento em consignação, imputação do pagamento e subrogação legal, a gente vai ver que é uma forma de pagamento, uma forma de adimplir, que depende apenas de uma pessoa. Por isso que se diz que elas são derivadas de atos unilaterais de vontade. Beleza? E também veremos aí formas de pagamento indireto. Regra geral, o pagamento vai ser direto. O que é um pagamento direto? Feito da forma com que ele foi prevista. Então, se alguém tem que pagar R$1.000 a uma pessoa, o pagamento direto é pagando os R$1.000. Se alguém tem que entregar um carro modelo tal a uma pessoa, o pagamento direto é entregar o carro modelo tal. Mas o pagamento de obrigação também pode se fazer por modo indireto de quitação de pagamento. Quais são esses modos indiretos de pagamento? Ó, subrogação convencional. Percebam, a subrogação, que é modo indireto de pagamento, é aquela derivada de convenção das partes. As partes acordam em subrogar o pagamento. Porque a subrogação legal, ela é uma regra especial derivada de um ato unilateral, porque está prevista essa possibilidade na própria lei. É a própria lei que prevê essa troca de posição obrigacional. Subrogação quer dizer trocar de posição, né? Quando alguém se subroga nos direitos de outra pessoa, quer dizer que alguém assumiu os direitos de outra pessoa. Assumiu o lugar. A gente usa essa expressão subrogação. Às vezes, a própria lei, o próprio Código Civil, traz hipótese de subrogação. Hipótese em que alguém vai passar a ocupar o lugar de credor ou passar a ocupar o lugar de devedor. Essa é a subrogação legal. Agora, a subrogação também pode ocorrer por acordo das partes. Aí a gente chama de subrogação convencional. E também pagamento indireto ocorre pela dação em pagamento, que a gente vai ver o que é, pela novação, pela compensação de créditos ou compensação de débitos, pela confusão e pela remissão. Remissão é o perdão. Beleza? Então vamos começar, né? Primeiro pelo pagamento direto. Como é feito o pagamento direto? Pagamento direto é aquele que é feito com a prestação que é previamente estabelecida na regra obrigacional, né? A pessoa tem que pagar R$1.000, ela paga os R$1.000. Esse é o pagamento direto feito do modo com o qual originariamente foi previsto o cumprimento da obrigação. Beleza? A pessoa que deve pagar, quem paga, quem tem que pagar, a gente chama juridicamente de solvens. Solvens é aquele que deve pagar. Por isso que quando a gente chama de insolvente, a gente está falando daquela pessoa que não pode mais pagar, que não tem mais condição de pagar. Insolvente é aquela pessoa que está em dívida e não consegue pagar suas dívidas. Insolvente é aquela pessoa que, no seu universo patrimonial, tem mais débito do que crédito. É o insolvente. Então, lembre-se, quem é o solvem? Solvem é aquela pessoa que deve pagar o devedor. Devedor chama-se solvens. E quem é a pessoa a quem se deve pagar? Que é o credor, a gente chama de accipiens. Accipiens é aquele que vai receber o cumprimento da obrigação e solvens é aquele que vai pagar essa obrigação. Beleza? Essas expressões são mais corretas do que a gente chamar as partes somente de credor e devedor. Por quê, professor? Porque, como a gente vai ver nesse estudo, outras pessoas, além do próprio credor ou além do próprio devedor, podem pagar a dívida e receber a dívida. Entendam. Ó, eu tenho uma dívida com o João. O que é que eu sou? Eu sou
devedor de João. Beleza. Mas só eu posso pagar a João? Só eu posso ser o solvens? Não. Vamos imaginar que nessa dívida eu tenha feito sei lá, um contrato de fiança. Tinha chamado alguém para ser meu fiador. O meu fiador, ele também vai ser um obrigado a pagar se eu não cumprir primeiramente com a minha obrigação. Então, o fiador, ele é um solvens. Ele é alguém que deve pagar, mesmo não sendo o devedor. Então, tecnicamente, é mais correto a gente chamar todos aqueles que devem pagar de solvens e todos aqueles a quem se paga de acipiens. Beleza? Acipiens. Por quê? Tanto outras pessoas, além do próprio credor, podem receber o valor ou o cumprimento da obrigação, bem como outras pessoas, além do próprio devedor, podem ser obrigadas a cumprir, dependendo das circunstâncias da obrigação. Beleza? Então, por esse motivo é que o Código Civil, no título Adimplemento das Obrigações, prefere utilizar as expressões quem deve pagar e a quem se deve pagar. Vocês vão ver que o Código não utiliza credor e devedor, ele fala quem deve pagar e a quem se deve pagar. Vamos dar uma olhada aqui para a gente fixar, né? É importante a gente visualizar isso. Tá aqui, ó. Regras de adimplemento e extinção das obrigações do pagamento. Quem deve pagar, tá vendo? Não fala aqui do devedor, fala de quem deve pagar. Porque essa posição, ela é mais ampla do que a simples figura do devedor. E, na sequência, ó, daqueles a quem se deve pagar. Não tem credor, mas é amplo. Beleza? É mais amplo do que simplesmente utilizar a expressão quem paga e quem deve pagar. Bacana? Então, vamos lá. Solvens, que são as pessoas que devem pagar. Quem são os solvens? Regra geral, solvens é o devedor, né? Ou seu representante legal, que é aquele que tem a função originária de cumprimento da dívida. Mas não só ele. Terceiro também pode ser considerado como solvens. E aí pode ser um terceiro interessado ou não interessado. Terceiro interessado é aquele que tem um interesse jurídico no cumprimento da dívida. E terceiro não interessado é aquele que não tem um interesse direto no cumprimento da dívida. Qualquer interessado na extinção da dívida, de acordo com o artigo 304, pode pagar a dívida. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu moro em um imóvel alugado. Eu aluguei um imóvel e moro nele. E o dono do imóvel tem algumas dívidas desse imóvel que ele contraiu e ele não pagou. O locador que me alugou o imóvel, ele tem umas dívidas anteriores e não pagou. E eu fico sabendo dessas dívidas. Aí eu percebo que entram com uma ação judicial na justiça, né? Entram com ação para retirar, alguém tem interesse em ficar com esse imóvel que eu estou morando. Eu sou locatário, não sou o proprietário dele, mas eu moro nele. Veja só, eu tenho interesse que o locador, o proprietário, pague essa dívida para que eu não tenha que me mudar? Tenho. Mas eu sou o devedor originário dessa dívida? Não. Então, neste caso, eu sou um terceiro interessado no pagamento dessa dívida. Inclusive, eu posso, pagar, né, a dívida que o dono do imóvel tem e depois, por exemplo, abater no valor dos aluguéis que eu pago a ele mensalmente. Então, diz o código, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar. Quem é interessado? Interessado é o terceiro que, juridicamente, estiver obrigado a adimplir a obrigação, caso o devedor originário não faça. O fiador, por exemplo, é um terceiro interessado. O locatário que, para não ser despejado, paga a dívida do locador, é um terceiro interessado, que foi o exemplo que a gente usou aqui. O terceiro interessado que paga a dívida
se subroga nos direitos do credor. O que quer dizer se subroga? Ele se coloca nos direitos do credor. Então, se eu paguei a dívida que o dono do imóvel tinha, agora a dívida do dono do imóvel é comigo. Eu, locatário, passo a ser credor do locador, no nosso exemplo, né? Com a transferência de todas as exceções, todas as defesas, ações e garantias que tinham o credor primitivo. É o que diz o artigo 346. Então, veja, qualquer interessado jurídico pode pagar a dívida e o interessado, ele se subroga, ele assume o lugar de credor com todas as defesas, ações e garantias. Beleza? Os terceiros interessados, meus amigos, poderão, inclusive, se valer dos meios destinados à exoneração da dívida, como a ação de consignação em pagamento, por exemplo. Então, vamos imaginar que alguém tem o locador do meu imóvel, eu moro no imóvel, e o dono desse imóvel tem uma dívida com uma pessoa. Essa pessoa está cobrando, vamos imaginar lá, 10 mil. E já que o locador, o dono do imóvel, não está pagando, ele quer penhorar o imóvel que eu moro, vender o imóvel, para pagar a dívida. Beleza, eu posso pagar em nome do locador este valor e me subrogar? Posso. É até saudável que eu faça isso. Inclusive, eu posso até me valer dos meios destinados à exoneração da dívida, como, por exemplo, a ação de consignação em pagamento. O que é a ação de consignação em pagamento? Vamos imaginar que o credor ele não quer receber o valor de 10 mil de mim, ele só quer receber do credor originário. Ou ele não quer receber o valor porque ele acha que o valor não é 10 mil, o valor é 12. O que é que eu posso fazer? Eu posso ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Eu vou pagar, deixar depositado em juízo o valor que eu acho devido, que eu acho incontroverso, para a quitação daquela dívida. A ação de consignação em pagamento, normalmente, é um instrumento disponibilizado para o devedor. Mas eu, como terceiro interessado, posso me valer desse instrumento, porque o Código Civil deixa isso claro. O Código Civil diz que o terceiro interessado pode se valer dos meios destinados à exoneração da dívida. Beleza? Agora, eu só vou ter direito a reembolso do pagamento da dívida que eu paguei no lugar de outra pessoa após o vencimento. Se eu pagar a dívida antes do vencimento, é o que diz o artigo 305, parágrafo único, se pagar antes do vencimento, eu só terei direito ao reembolso após a dívida vencer, né? Que era o prazo que o devedor tinha em mente e que ele deveria cumprir. Beleza? Agora, terceiro não interessado, que também pode fazer o pagamento, é aquele que não integra a relação jurídica original e também não tem qualquer interesse jurídico no pagamento. Mas ao terceiro não interessado, também é franqueada a possibilidade de realizar o pagamento. Então, veja só, por exemplo, eu moro de aluguel e pago uma locação de um imóvel todo mês. E pago locação do imóvel todo mês e pago uma dívida e pago também a taxa de condomínio desse imóvel. Beleza. Minha mãe veio um dia aqui em casa e, para me ajudar, olhou que tinha ali em cima da mesa um monte de boleto em atraso, inclusive boleto do aluguel, taxa de condomínio em atraso. E minha mãe, que me ajuda muito, que me dá dinheiro, me faz o que pode por mim, resolveu pagar a minha dívida de locação, do contrato de locação, ou minha taxa de condomínio. Minha mãe pode pagar essa dívida? Pode. Só que ela vai pagar na condição de terceiro não interessado, porque a mãe do devedor não tem nenhum interesse jurídico por si só, porque ela é mãe. A não ser que tenha uma outra situação jurídica envolvendo ela. Mas só o fato de ser mãe de alguém
não gera interesse jurídico que justifique a gente chamar aquela pessoa de terceiro interessado, beleza? Agora, o terceiro interessado pode pagar? Pode. O terceiro não interessado pode pagar? Pode. Ambos podem. Beleza? Qual é a e todos, inclusive, podem se subrogar, né? Podem, perdão, subrogar não. Podem exigir o cumprimento depois daquele para quem lhe pagou. Só que qual é a diferença? O terceiro não interessado juridicamente, que paga a dívida, ele não se subroga nos direitos do credor. É o que diz o artigo 305. Se o terceiro é um terceiro interessado, como no meu exemplo do locatário que paga uma dívida do locador, ele se subroga nos direitos do credor. Mas se o terceiro for um terceiro não interessado juridicamente, esse terceiro não se subroga. Beleza? Beleza? Professor, e esse terceiro, ele vai ter direito de reembolso dessa dívida? Vai, se ele pagar a dívida em seu próprio nome. Vamos imaginar uma conta de luz minha que esteja em aberto. Minha mãe chega aqui em casa e fala, meu filho está passando dificuldade, eu vou pagar essa conta de luz para ele. Aí, como é que minha mãe faz o pagamento? Ela vai no banco com um boleto e faz no caixa do banco, diz, eu quero pagar aqui, conste aqui como pagador o meu nome, né? Maria Lúcia, não sei o quê. Aí registra lá, saindo o dinheiro da conta de Maria Lúcia, ela pagou. O que que ela está fazendo aí? Ela está pagando a conta de luz em nome dela, utilizando o nome dela. Diferentemente, se ela pega, por exemplo, um dinheiro, uma nota de R$100, 200 reais, vai na lotérica e paga em dinheiro. Quando a pessoa paga em dinheiro, ela não está pagando em seu nome, ela está pagando em nome de quem está ali naquele boleto. Então, o terceiro não interessado vai ter direito de reembolso? Sim, se ele pagar em seu próprio nome. Então, se o terceiro interessado, ou perdão, se o terceiro não interessado pagar a dívida em seu próprio nome, terá direito de reembolsar o que pagou. Se ele pagar em nome do devedor, não terá direito a nada, funcionando como se tivesse feito uma doação. Então, vejam só, a posição do terceiro não interessado juridicamente. O terceiro não interessado que paga a dívida de alguém, para ele ter direito a reembolso, ele tem que pagar no nome dele, do terceiro. Se ele paga a dívida em nome do próprio devedor, ele não tem nem direito a reembolso. Beleza? Agora, havendo dúvida se o terceiro não interessado pagou em seu próprio nome ou não, a gente tem uma regra no Código Civil, que é o artigo 114, que diz que, na dúvida, nos negócios benéficos, não se admite interpretação extensiva. Ou seja, na dúvida, a gente vai favorecer aquele que foi altruísta. Na dúvida, a gente vai entender que a mamãe quis pagar no nome dela para ela ter direito ao reembolso. Beleza? Então, lembrem-se dessa regra do artigo 114, quando a gente fizer referência a pagamento de não interessado. Pedro está perguntando aqui, e no nome do devedor fica difícil identificar que não foi feito por este. Não, a gente consegue fazer, por exemplo, eu faço uma transferência bancária, saiu da minha conta. Então, isso aí é um Pix, né? Pix está lá escrito quem foi que fez o Pix. Então, fica referenciado o pagamento, né? É como se houvesse estivesse descrito lá quem fez o pagamento, né? É como se tivesse feito o pagamento em meu nome. Beleza? Então tá aí. Onde que a gente estava aqui? Beleza. É importante notar que se o devedor tinha meios para pagar a dívida, para ele ir a cobrança, se a dívida já estava prescrita, por exemplo, o pagamento feito por terceiro com o desconhecimento ou oposição do devedor não dá ensejo ao reembolso.
que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o devedor, ele não pagou a dívida porque ele tinha uma forma de defesa. Ele tinha um argumento para não pagar. Por exemplo, a dívida já estava prescrita. Já passou tempo demais. O credor perdeu a oportunidade, perdeu a pretensão, que é a oportunidade de exigir em juízo o cumprimento forçado da obrigação. O que aconteceu? A prescrição. Só que um terceiro não sabia disso, né? O terceiro, ele não sabia dessa prescrição e foi lá e pagou, sem o consentimento do devedor, ele pagou a dívida. Neste caso, se o devedor tinha meios para elidir a ação de cobrança, como, por exemplo, se a dívida já estava prescrita, o pagamento feito pelo terceiro com o desconhecimento ou com a oposição do devedor não dará em si o reembolso. Bacana? Reembolso só vai ter se o devedor não tinha meios, né? Não dispunha de métodos de defesa para aquela dívida, ou seja, ele tinha que pagar mesmo. Quando o pagamento envolver a transferência de domínio, a transferência de um bem, só o titular do direito real poderá adimplir a obrigação, pois só ele pode, de fato, transferir a propriedade. Então, eu sou dono de um imóvel e o cumprimento da minha obrigação, que eu estou devendo, é a transferência da titularidade desse imóvel para uma outra pessoa. Eu vendi um imóvel para alguém, mas eu não transferi para o nome daquela pessoa. O que é que eu sou? Eu sou um devedor da obrigação de transferir a titularidade do imóvel para o comprador. Mas eu não faço isso, né? Se eu não faço isso, diz o código que só eu posso fazer isso, porque é uma obrigação que envolve a transferência de um domínio, transferência de domínio. Então, só é eficaz o pagamento que importa a transferência de propriedade quando feita pelo dono. É isso que quer dizer o artigo 307. Quando o pagamento não envolve uma obrigação líquida, um valor em pecúnia, mas sim entregar um bem, só vai valer o pagamento quando esse bem for entregue pelo dono, quando for transferida a propriedade pelo dono. Em relação aos bens imóveis, como é que é feita essa transferência? No cartório de imóveis, cartório de registro de imóveis. Beleza? Fiquem atentos que a regra do artigo 307 fala em, só é eficaz o pagamento que importa a transferência da propriedade. Então, a norma não fala em invalidade, mas fala em ineficácia do ato. Às vezes, o terceiro pode, de fato, entregar o bem, mas não pode transferir o domínio por não ser o verdadeiro titular. Beleza? Agora, se a coisa for fungível, fungível é aquela coisa, né, que pode ser substituída por outra de mesma espécie, qualidade e quantidade. Dinheiro é o exemplo clássico de bem fungível. Se o pagamento envolve coisa fungível, dinheiro, o parágrafo único do artigo 307 afirma que se o credor recebe a coisa de boa-fé e a consome, não pode depois ser reclamada a devolução. Beleza? Mesmo que o bem tenha sido entregue por um insolvente. O interessado deve se voltar contra aquele que fez o pagamento, que entregou o bem fungível, se este já tivesse sido consumido. Bacana? Essas são as regras em relação a quem deve pagar. E as regras referentes a quem se deve pagar? Regra geral, a gente deve pagar ao credor. Credor é a figura da pessoa que, regra geral, recebe o pagamento. Quem de direito, né, deve receber é o credor. Beleza? Mas, além do credor, quem pode receber? O representante do credor. Se ele tiver poderes para receber a quitação e dar a quitação, ele pode receber o pagamento. Beleza? Então, acipiens. O artigo 309 do Código Civil trata da chamada teoria da aparência, admitindo que o pagamento feito de boa-fé àquele que o devedor achava ser o credor
é um pagamento eficaz. Exemplo, o condômino X paga pontualmente suas taxas condominiais à administradora Y. Uma administradora que sempre cobra as taxas condominiais. Ele paga mês a mês aquela administradora. Esta administradora vem a ser substituída pela administradora Z. E ninguém avisou o condômino. Olha, quem vai cobrar agora as taxas condominiais não é mais Y, vai ser a administradora Z. E ele continua pagando normalmente a Y, como ele faz todo mês, já está em débito automático lá na conta dele. Ou esse pagamento é bom, ele é eficaz. E o que é que Z vai ter que fazer para cobrar? Z, já que não avisou, já que o condômino não foi avisado, o novo administrador, a nova administradora tem que cobrar de quem recebeu o pagamento, porque o pagamento foi bem feito, foi de boa fé. Ele estava de boa fé. Beleza? O artigo 309 fala da teoria da aparência. Vamos dar uma olhada aqui, porque esse artigo é importante, que fala do pagamento feito ao chamado credor putativo. Olha aí, ó. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido. O que é credor putativo? É o credor imaginário. O devedor imagina que aquele é o credor correto e ele tem razões para imaginar. Como no nosso exemplo, né? Ele vinha pagando taxa de condomínio a uma empresa, beleza, pagou durante anos, de uma hora para outra mudaram a empresa que cobrava e não avisaram nada a ele. Ele pagou ao credor imaginário, o credor putativo. Se o pagamento for feito de boa fé ao credor putativo, esse pagamento é válido, ainda provado depois que ele não era o credor, ainda que depois se descubra que ele não era mais o credor. Beleza? Então, tá aí o pagamento putativo feito de boa fé, ele é válido e eficaz. Quem vai ter que dar seus pulos é o credor. Beleza? Já a hipótese do artigo 330 fala de mau pagamento, ao contrário do 309 que a gente acabou de ver. Se o devedor sabe que o pagamento está sendo feito àquele que é incapaz de dar a quitação, ou seja, aquele que não pode atestar o pagamento feito, tal pagamento não terá eficácia, salvo se o devedor provar que o pagamento se reverteu em benefício do menor, valorizando-se a verdade real. Beleza? Assim, corre o risco de pagar duas vezes. Então, o mal pagador paga duas vezes. Bacana? Vamos ver o que diz esse artigo 310, está aí na tela. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Vamos imaginar que o credor ele não poderia dar a quitação e o devedor vai lá e paga mesmo assim. Se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente se reverter o pagamento, esse pagamento não vai valer, vai ser um mau pagamento. O pagador ele tem que se certificar que o credor é capaz de adimplir. Opa, eu queria era a apostila aqui. Beleza? Quem é que pode dar quitação? Quem pode dar quitação, meus amigos, é aquele que porta o instrumento hábil da quitação, que é o recibo. É aquele agente que está possibilitado de receber o pagamento, né? Salvo se as circunstâncias afastarem essa presunção, que é uma presunção relativa. Então, o magistrado deve analisar caso a caso, avaliando sempre a boa-fé das partes e os usos e costumes do lugar da celebração do ato. Pois nem sempre aquele que possui o recibo é de fato o real interessado, como no caso de recibos que foram roubados ou que contenham assinaturas falsificadas. Por fim, para terminar aí a nossa apostila 8, se o devedor paga ao credor após ser citado da penhora sobre o crédito, o devedor paga ao credor sabendo da penhora sobre o crédito. Ele corre o risco de pagar duas vezes, pois, sendo o crédito, ao final do processo, destinado a terceiro, o devedor que já estava ciente dessa possibilidade assumiu o risco do mau pagamento. É o que diz o artigo
312 do Código Civil. Imagine o seguinte, A deve uma quantia a C. A consegue juntar o valor para efetuar o pagamento, mas A é informado que não deve fazer o pagamento diretamente a C, pois C deve um outro valor a X, que já entrou na justiça em face de C. X já está cobrando um valor de C. E nesse processo de cobrança, né, de X em face de C, o juiz mandou dar ciência a todo mundo que ia pagar algo a C para não fazer o pagamento diretamente a C, para saldar a dívida dele primeiramente. Então, o devedor A deve, então, depositar em valor o juízo, porque ele paga diretamente a C, ele vai estar, na verdade, fraudando a execução, desrespeitando a ordem, inclusive, judicial. Então, se ainda assim ele pagar, ele vai estar correndo o risco de pagar 2 vezes. Beleza? É essa a leitura do artigo 312. Bacana? Meus amigos, a gente vai ficar por aqui, ó. Só para a gente se situar, ó. Objeto do pagamento e sua prova. Tá bom? A partir da apostila 9. E aí a gente dá sequência depois. Já vai dar perto de 9 horas. Já estamos bacana aí. Rendeu bastante essa aula. Esses encontros online até rendem mais, né? Eu acho até mais interessante por conta disso. Vocês têm alguma dúvida, meus amigos, que a gente tratou até aqui? Não, né? Então, Eu não ia falar em relação à dúvida, não, mas em relação a isso, acaba que a gente pode aproveitar um pouco melhor a aula, porque quando a gente estava lá na UFBA, a gente ficava com receio, né? Tipo assim, de já estar ficando tarde, do ônibus, aquela coisa isso, toda, e agora não, claro. agora é mais tranquilo. Não, e tem uma coisa que pô, não dá para comparar. Depois daqui a gente salva essa aula e eu vou colocar ela disponível. Vou até botar aqui, ó. Vocês procuram no YouTube, Prof. Marcelo Timbó. É um perfil que eu criei só para colocar essas aulas da UFBA que eu eventualmente dou virtual. Então, você tem à disposição poder ver mais de uma vez a aula, né? Coisa que no presencial a gente não tem. Então, respeitando as opiniões em contrário, particularmente dizendo, para disciplinas teóricas, como, por exemplo, direito das obrigações, não tem nada mais teórico do que isso em direito, eu não vejo sentido, muito sentido em aula presencial, sinceramente falando. Eu acho que a gente ganha muito mais com aulas assim, online, sem falar nessa coisa de risco, de assalto e tal, mas tempo que a gente perde no trânsito, gasolina e tal. Eu sei que o ideal era que todo mundo tivesse condições em casa de poder assistir essa aula. A gente sabe que nem todo mundo no ensino público tem condição realmente de assistir a aula de casa, né? Mas, superando esse ponto, eu acho que há mais vantagens na aula online, que pode ficar gravada, enfim, que a gente pode compartilhar aqui tela, né? Olha a riqueza de posso colocar o Código Civil, coisas que lá na sala de aula eu não consigo fazer. A gente pode até, em tese, pegar um projetor, um computador com não sei quem e ligar, mas aí já perdeu meia hora da aula e o professor não vai fazer isso, né? Mas pouquíssimos. Eu conheço um ou outro professor que na federal faz isso, dá suas aulas com projetor, toda, porque é uma dinâmica realmente complexa. E aqui não, aqui a gente tem essas ferramentas de poder dividir, compartilhar a tela, enfim, deixar a aula gravada. Então, na minha opinião, eu acho que é mais vantagem. Pedro está perguntando, professor, durante as minhas leituras surgiram algumas dúvidas, podemos mandar e-mail para o senhor nesse sentido? Pode, sim. Tranquilo, Pedro. Vocês podem mandar também, ó, para esse perfil do Instagram, Prof. Marcelo Timbó. É um perfil que eu criei para... ele fica dedicado a isso aí, a atividade de lecionar. E aí, se os alunos têm dúvida, podem
mandar dúvida por lá também, viu? Então, meus amigos, valeu, boa noite a todos, fiquem bem aí. E semana que vem a nossa aula cai em São João, não é isso mesmo? É isso que eu quero saber de vocês, ó. Não, 22 dá para ter aula, né? Então, a princípio, tá tudo certo, 22 rola. A gente vai fazer dessa forma aqui, por meios interpostos. Bacana? A gente se vê aí semana que vem. Diga, Mai. Aqui. Foi uma dúvida aqui de duas colegas. Uma é sobre a segunda chamada. Sim. Ela vai precisar fazer MIRI, se continua sendo dia 6/7. Ó, deixa eu ver aqui. 6/7. Continua sendo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um trabalho para ela, viu? Eu vou pensar um trabalho ao invés de uma prova, porque aí vai ficar mais tranquilo. Dia 6. Essa isso. Pronto, eu falo com ela, então. E aí, para qualquer coisa, Vou pode passar pedir um para ela trabalho entrar em para contato. ela. Viu? Pronto. E Giovana pediu para avisar, só que ela caiu, ela está sem internet por conta da chuva, está sem conexão. Tranquilo, beleza. Não vou fazer chamada, não. De boa. Então, valeu, meus amigos. Grande abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite, professor. Abração.